Uma boa noite para todos, né, que nesse momento estão aqui nos assistindo, que se dispuseram aqui a ouvir, né, sobre esse assunto, que eu considero um assunto que é importante, a gente está discutindo, como foi da outra vez, e é com muita alegria, né, que eu aceitei o convite dos nossos irmãos, né, do centro, para estar com vocês aqui na noite de hoje. Muito bem. É, da outra vez, Luiz, que nós fizemos essa live, né? Inclusive não era você, né? Que estava. Não. Era a que estava aqui com a gente agora, né? Como é que é o nome dela mesmo? A Era a Márcia. Márcia. Eu, Isso, é a Márcia. eu tinha ido viajar para sua terra aí, e lá não tinha Ah, internet. estava aqui em Santos. É, Ah, legal. Então, aí a proposta da palestra com a Márcia, né? Era eu falar sobre obsessão e autoobsessão. Mas o assunto da obsessão ele acabou se estendendo um pouco, né? E aí eu comentei com o pessoal que numa outra oportunidade a gente vinha falar sobre a autoobsessão. A obsessão que a gente chama assim, vamos dizer, dá uma nomenclatura diferenciada, assim, uma obsessão clássica, é aquela obsessão que é provocada por um desafeto do passado. Alguém que a gente prejudicou numa outra vida, alguém que a gente magoou, que a gente feriu. Né? E é óbvio, né? Como eu até expliquei da outra vez, né? É óbvio que muitos desses desafetos nossos do passado que fizemos, a gente já se entendeu com eles. Já conseguimos resolver essas pendências, a maioria já conseguiu nos perdoar, né? Como nós também já conseguimos perdoar muitos dos que foram nossos algozes em outras vidas, né? Que inclusive hoje podem estar inclusive convivendo com a gente, fazendo parte da nossa família, né? No círculo de amigos e tudo mais. Dentro da casa espírita, né? Às vezes a gente se encontra com companheiros do passado, né? E a gente ombreia com esses companheiros do passado na militância do movimento espírita. Mas pode ser, né, que alguns desses nossos desafetos do passado, pode ser que tenha um ou outro que nós não conseguimos ainda resolver essas pendências. Né? E pode ser que ele esteja ainda magoado conosco, com raiva, com ódio, e se estiver desencarnado, ele pode vir atrás da gente. Esse é um assunto muito discutido nos centros espíritas, né? Os cursos que são dados no centro espírita sobre mediunidade, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos mediúnicos, né? Que a maioria das casas espíritas possuem. E é essa obsessão que nós mais ouvimos falar, né? Provocado por uma presença intrusa na nossa vida. A gente que é espírita, né, que estuda a doutrina espírita, sabe que não existe aí nenhuma forma de injustiça, né? Muitos se perguntam por que Deus permitiria, né, que um ser assim, tão hediondo, um ser tão abominável, pudesse assim me influenciar a tal ponto, muitas vezes, eu ficar até doente, né? Fazer uso de remédios psiquiátricos, ou então ser passivo de uma internação no hospital psiquiátrico, que muitos dos casos acontece isso. Né? Como que Deus permite isso? Achando que isso seria uma injustiça. Né? Mas Deus justamente permite que isso ocorra para que a gente aprenda, né, a se arrepender daquilo que a gente fez no passado, para esse que é o nosso algoz hoje, mas que foi a nossa vítima no passado, para que a gente se arrependa, para que a gente peça perdão, para que a gente se reconcilie e transforme esse inimigo do passado em amigo.
que a gente transforma aquele ódio que ele carrega no coração em amor, em amizade, em concórdia, né? Então, isso é o que a gente mais estuda nas casas espíritas, nos centros espíritas. A autoobsessão, né, que é o nosso assunto da noite de hoje, é um assunto assim mais complexo. A autoobsessão, inclusive, eu posso afiançar para você, Luiz, que ela é, inclusive, até mais complicada de se resolver do que a própria obsessão clássica. E como o nome diz, né, auto-obsessão, significa que eu mesmo estou me obsidiando. É como as doenças autoimunes. Então você pega uma doença autoimune, por exemplo, como um lúpus, né, uma diabetes, tipo A. Então, é o seu próprio organismo, seu próprio corpo, seu próprio sistema biológico atacando você mesmo. A gente chama de doença autoimune. Então, a autoobsessão é você mesmo se obsidiando. Né? Muito bem. Mas como que eu mesmo posso me obsidiar? Como que será que isso se opera? A obsessão clássica a gente entende perfeitamente. É um desafeto do passado que se transformou hoje no meu algoz e está atrás de mim hoje, provocando uma série de sintomas físicos e psíquicos e emocionais. Mas e a autoobsessão? Qual é o modus operandi da autoobsessão? Como que eu mesmo posso me obsidiar e provocar também essa série de sintomas, né, que fazem parte do processo obsessivo de uma maneira geral? Bom, então eu vou contar uma história, eu vou narrar, né, um acontecimento verídico, né, que ocorreu comigo no consultório, uma paciente, e que serviria assim para ilustrar de que forma que isso acaba ocorrendo. Muito bem. Eu atendi uma moça, né, há uns anos atrás. Na época que ela me procurou, ela devia ter mais ou menos uns 30 anos de idade. O nome dela era Raquel, é o nome que eu estou dando aqui. Obviamente o nome dela não é esse, né? Mas o nome dela eu vou chamar de Raquel. E a Raquel, com 30 anos de idade, era formada em Direito. E é uma pessoa assim, muito inteligente, sabe? Muito carismática, muito educada. Mas ela tinha, assim, um semblante de um olhar triste. A primeira sessão que nós nos encontramos, né? Ela se sentou assim na minha frente, na poltrona, e como sempre eu faço, eu perguntei a ela assim, o que é que eu posso ajudar você? Aí ela se virou para mim e disse assim, eu ouço vozes. Ah, sim. Há muito tempo? Ela falou assim, já faz mais ou menos uns 10 anos ou mais. Puxa, tudo isso. E como que são essas vozes que você ouve? Ela disse assim, então eu ouço essas vozes e parece que eu sinto como se alguém estivesse falando aqui do meu lado, nos meus ouvidos. E você consegue entender o que eles falam? Não consigo. Parece que são vozes assim que está reclamando de alguma coisa, murmurando, né? Uma coisa assim, mas é ininteligível, não compreendo o que eles estão falando, né? E aí eu perguntei para ela, porque essas vozes que você ouve elas aqui na sua cabeça, aqui, ou você ouve elas aqui, do seu lado, falando, como se fosse uma pessoa, o que é diferente uma coisa da outra, né? Aí ela falou assim, não, eu ouço como se tivesse alguém aqui do meu lado mesmo, sussurrando. Tá, e você já procurou algum tipo de ajuda, né? Olha, ela disse, o que você imaginar que é possível fazer, eu fiz. Eu cheguei a ir no médico, psiquiatra, né? Ele então me explicou que essas vozes na psiquiatria e na psicologia tradicional é conhecido como alucinação auditiva, né?
e ele falou que essas alucinações geralmente são provocadas por ansiedade extrema, ansiedade generalizada, né? Por alguns fatores que acabam desencadeando essas vozes. E aí ele me prescreveu um medicamento, um calmante lá, um anti-alucinatório, e disse que provavelmente iria melhorar. Eu tomei os remédios, né? Mas não adiantaram nada. As vozes continuaram. E tomei o remédio durante algum tempo, cheguei até, inclusive, voltar no psiquiatra, disse para ele que não tinha adiantado, ele mudou os medicamentos, depois ele mudou a quantidade do medicamento e não adiantou nada. Também já fui na igreja evangélica, já fui em centro espírita, já tomei passe, já fui em terreiro de umbanda, tudo que você imaginar, pensar, eu já fiz. Já fui em benzedeira, né? E aí me falaram do seu nome, né? Comentaram do seu trabalho, e eu então estou aqui para tentar ver se eu consigo descobrir o que é isso, se eu consigo resolver isso, né? Aí eu perguntei para ela assim, e como que são essas vozes, assim, né? Quando que você as ouve? Quando que elas aparecem? Em que lugares você ouve essas vozes? Ela falou assim, olha, eu só ouço essas vozes na hora que eu vou dormir. Todas as vezes que eu vou deitar, né? Então eu me preparo para deitar, escovo meu dente, tal, visto meu pijama. Quando eu deito na minha cama, que eu encosto a cabeça no travesseiro, começo a ouvir as vozes. E aí eu fico ouvindo aquelas vozes, mas eu acabo adormecendo, né? E no dia seguinte eu levanto, normal, trabalho o dia inteiro, né? Normal, não sinto nada, não tenho nenhum sintoma psíquico ou físico. Mas novamente, no dia seguinte que eu vou dormir, né, na noite seguinte que eu vou dormir, eu deito na cama, encosto a cabeça no travesseiro, eu começo a ouvir as vozes. Falei, se isso incomoda muito você, né, faz você sofrer, você fica com medo, né? O que você sente? Olha, ele falou assim para mim, no início, quando elas começaram, realmente eu fiquei com medo, né? Por isso que eu até corri no centro, corri ali, corri aqui, para tentar uma ajuda, né? Tomava passe e fazia banho de descarrego e ficava com medo. Mas eu acabei, com o tempo, me acostumando com ela, né? E hoje elas me incomodam, né? Mas é só naquele momento que eu vou deitar que eu ouço as vozes. Aí eu, baseado na própria experiência, né, do consultório, nesses quase 20 anos que eu trabalho com terapia de vidas passadas, né? Então eu falei para ela assim, olha, pela experiência clínica, né, essas vozes, geralmente, elas estão associadas pela interferência de algum desafeto seu de uma outra vida, né? Porque você sabe, você está aqui, você me procurou, né? Você provavelmente deve acreditar em reencarnação, saúde. Obrigado, desculpa. Não. Você deve acreditar, acredita em reencarnação? Claro que eu acredito. Então, você sabe que nós já vivemos outras vidas, e que nós já fizemos muitas coisas erradas, né? Fizemos coisas boas também, né? Mas já fizemos coisas erradas, podemos ter magoado alguém, né? Expliquei para ela a questão das presenças. Expliquei para ela a questão da obsessão, né? É óbvio que no consultório eu não uso esse termo obsessão, né? Porque muitas pessoas que me procuram nem são espíritas, né? Então eu uso o termo assim, olha, você provavelmente deve sofrer a influência de alguma presença, né, do seu passado. Alguém que você prejudicou, ficou magoado com você, ficou com raiva, e pode ser que esteja hoje na sua vida perturbando você. Porque a finalidade dessas presenças é fazer com que a gente passe hoje, sofra hoje, aquilo que a gente fez eles passarem em outra vida. Então é tirar a nossa paz, né? Atrapalhar a nossa vida, interferir nos nossos relacionamentos, enfim, se vingar da gente.
Expliquei isso para ela, né? Então, eu falei para ela assim, então nós vamos fazer aqui a regressão de memória, e durante a regressão de memória, às vezes essas presenças costumam aparecer durante a regressão. Então, eu expliquei para ela assim, olha, não quer dizer que você, na hora da regressão, você vai estar deitada na poltrona, de olhos fechados, né? Não quer dizer que você vai incorporar um espírito ou eu, né? Não, aqui não é uma reunião de desobsessão, né? Mas, às vezes nós estamos conduzindo uma regressão e o paciente está deitadinho lá, de olhos fechados, e num estado alterado de consciência, né? Está consciente, tudo, mas está num estado alterado. E esse estado alterado de consciência acaba potencializando a paranormalidade do paciente. E essa potencialização da paranormalidade dele acaba favorecendo a capacidade, de repente, do paciente sentir alguma coisa, né? Então, as presenças, né, que fazem parte da vida do paciente, que estão incomodando a sua vida, que fazem parte dos seus dramas e conflitos, geralmente essas presenças são trazidas aqui no consultório, na sala, na hora da regressão do paciente. Aí eu expliquei que essas presenças, elas são trazidas, elas não entram aqui no consultório, na sala, aleatoriamente. Então, as presenças boas, seu protetor, né, os espíritos que trabalham aqui, que ajudam, eles então favorecem essa possibilidade da presença ser trazida. E por quê? Porque se a presença foi trazida aqui, é porque existe uma possibilidade de um entendimento entre o paciente e a presença. E aí, então, nós vamos explorar essa possibilidade. E aí, o paciente, Luiz, eu vou pedir para que ele conecte-se mentalmente com a presença que está ali, porque tem paciente que sente que tem alguém ali, tem pacientes que são médios, que até veem a presença, né, percebem, têm intuições. Cada paciente tem uma forma de entrar em contato psíquico com a presença. E aí, quando esse contato se estabelece, então eu peço para que o paciente se conecte mentalmente com a presença que está ali, ligue-se mentalmente a ela, e aí nós vamos estabelecer um diálogo entre você e a presença. Um diálogo mental, telepático. E eu como terapeuta, né, como intermediário, eu vou dar as orientações, eu vou usar as intervenções necessárias. Porque aí você vai conversar com ela mentalmente e nós vamos descobrir quem é essa presença, o que ela está fazendo aqui na sua vida, por que ela veio aqui na sala, na sessão de regressão, né? O que ela deseja com você, por que ela está na sua vida, o que ela quer com você, e o que é que você fez no passado para que ela esteja hoje na sua vida. O que aconteceu lá? O que você fez para ela? O que ela sofreu nas suas mãos? Então nós vamos descobrir tudo isso, que você vai conversar com a presença. E você vai receber essas informações do seu pensamento. E você vai dividir isso tudo comigo. E aí, de posse dessas informações, você vai então pedir perdão para essa presença que está aqui. Vai pedir perdão, óbvio, se você se arrepender do que fez para ela, né? Se você, tendo informação, sabendo do que aconteceu, do que você fez para ela, se você se arrependeu, hoje, agora, eu pergunto para o paciente assim, agora, nesse momento, tendo informação do que você fez para ela, do que aconteceu no passado entre você e ela, de posse dessa informação hoje, você se arrepende hoje do que você fez a ela? Ah, claro que eu me arrependo, não, é óbvio que eu me arrependo. Falei, então, se você se arrepende do que fez a ela, e sabendo que ela está na sua vida, provocando todos esses sintomas que você sabe, sabendo a situação que ela se encontra, a presença, eu pergunto para o paciente assim, o que é então que você poderia pedir para a presença? O que você poderia pedir para ela aqui agora, para que ela deixe você e siga o caminho dela? Ah, pedir desculpa. Então faça isso. Peça desculpa. Peça perdão a ela, né?
Então, quando isso ocorre, Luiz, é óbvio, né, que se a presença foi levada ali, naquele momento, né, da sessão do paciente, é porque existe essa possibilidade da presença perdoar, né, o paciente. Porque muitas vezes, Luiz, essas presenças, elas já estão cansadas, sabe? Elas já estão derrotadas, porque são, às vezes, anos e anos nesse processo de vingança. Às vezes são vinganças, Luiz, que já duram séculos, sabe? Então, muitas vezes, a presença já está querendo, sabe, um outro caminho. E, às vezes, eles não vislumbram esse outro caminho. E aí, com o pedido sincero de perdão do paciente, né, com aquela sinceridade do seu arrependimento, porque as presenças percebem a sinceridade do paciente. Nós conseguimos enganar aqui assim, ó, um ou outro. Eu posso enganar você e você nem perceber. E você também pode me enganar e eu não perceber. E as pessoas geralmente fazem isso mesmo, né? Enganam os outros. Mas nós não conseguimos enganar as presenças, porque elas sondam as nossas energias psíquicas, a luminosidade dos nossos pensamentos, do nosso coração. Então, quando eu digo assim, eu estou arrependido pelo que eu fiz a você, me perdoa, eu não consigo enganar a presença se eu não estou sendo sincero, né? Então, eu sempre pergunto para o paciente, você está arrependido? Do fundo do seu coração, você está de fato arrependido do que fez para ela? Ah, estou. Então, pede perdão. Então, às vezes, Luiz, surgem cenas assim dramáticas, sabe? Que às vezes causam até emoções e chegam até, às vezes, derramar lágrimas nos olhos, né? Quer perguntar alguma coisa? Eles estão perguntando se você vê essas entidades. Não, eu não sou médium vidente, mas eu sinto, mas eu tenho intuições, tá? Mas ver eu não vejo. Mas tem paciente que vê. Por exemplo, se eu estiver atendendo um paciente que ele é médium vidente, na hora que a presença aparecer lá, ele vai ver a presença. Se for um médium audiente, ele vai ouvir a presença falando com ele. Às vezes não precisa nem conectar mentalmente, porque ele ouve. Se for um médium intuitivo, ele vai receber intuições mentais, né? E assim por diante. Cada paciente tem uma característica, mas a gente vai interagir com a presença, tá? E aí, esse pedido de perdão sincero, emotivo, muitas vezes desarma a presença, sabe? Ela fica assim, como se você jogasse um balde de água fria, sabe? Naquele ódio, naquela vingança, naquele rancor. E a presença é pega de surpresa. Às vezes ela nem esperava uma coisa dessa. Porque a sinceridade do paciente, do perdão, do arrependimento, aquela sinceridade, ela emana uma energia, sabe? Uma vibração que envolve a presença. Aquele ectoplasma que sai do paciente, sabe? Aquela luz envolve a presença assim, e aí ela fica desarmada. E ela acaba, às vezes, até chorando também, se ajoelhando, pedindo perdão. E aí as presenças boas que estão ali, né? Os trabalhadores, levam a presença e a presença vai embora. É levada para ser ajudada. Então eu expliquei isso para Raquel. Falei, Raquel, então, quando nós formos fazer regressão, muito provavelmente vai aparecer uma presença que é responsável por essas vozes que você ouve, né? Eu falando, né, baseado na minha própria experiência clínica, né? Mas nós fizemos várias regressões, não apareceu uma presença. Aí eu fiquei encafifado, né? Falei, não é possível, né? Aí eu peguei, falei para ela assim, Raquel, faz o seguinte, essa semana, eu vou te indicar um lugar, um centro espírita, que é aqui na minha cidade, né? Que eu conheço a dirigente do centro espírita, né? É um centro espírita que eu conheço pessoalmente, eu faço até palestras lá, né? E eu confio no trabalho deles, conheço as pessoas que trabalham lá, e falei para ela, então vai lá, procura uma moça lá, chama Luísa, vai lá, conversa com a Luísa, diz que você está fazendo terapia comigo, e conta o caso, né? Diz que você ouve essas vozes, explica para ela. E ela vai provavelmente indicar para você um tratamento lá no centro.
Ela falou assim, então, eu já fui em outro centro. Eu sei que você já foi. Mas vai lá na Luísa. Ela falou, tá bom, então eu vou. Quando foi na outra sessão, que ela voltou, 15 dias depois, né? A Raquel chegou para mim e falou assim, olha, Davis, eu fui lá. E aí? Então, eu fui lá, falei com a Luísa, então ela pediu para que eu voltasse 2 dias depois, que era o dia de tratamento, né, de desobsessão, de tratamento de cura. Ela pediu que eu voltasse, eu voltei 2 dias depois. Aí eu entrei lá, eu fiquei sentado num corredor, assim, numa cadeira. Eles entraram numa sala, e dali um pouco eles me chamaram. Eu entrei na sala, me puseram deitado numa maca. E aí 3 pessoas ficaram assim em volta de mim, enquanto uma pessoa fazia uma oração, fazia uma prece, as outras 2 estavam aplicando um passe em mim, fizeram lá uma movimentação com as mãos e tal, e pediram que eu orasse, e ficaram ali comigo uns 15 minutos. Aí depois que terminou, eles pediram que eu saísse e esperasse, aguardasse lá fora. Aí passou mais alguns 10 minutos, eles voltaram, a Luísa veio conversar comigo e falou assim, olha, avisa para o Davidson que não tem nenhuma presença. Você já sabia. Eu já tinha visto que elas não apareceram no consultório, que geralmente aparecem, né? Mas eu quis apostar isso. Aí eu pensei, mas puxa vida, o que será que é então essas vozes, né? Não tem outra explicação, né? A não ser as presenças. Aí ela me contou, né? Ela disse assim, eu queria até te contar uma coisa. Eu conheci um rapaz, pelos sites de relacionamento, sabe? Site de relacionamento. Você conhece pessoas pela internet. Então, eu conheci um rapaz e esse rapaz, ele mora numa cidade que se chama Nova Chavantina. Ela me contando isso. Falei, onde que fica isso? Então, Nova Chavantina é uma cidade que fica lá em Goiás. Aí ela explicou assim, para você ir nessa cidade, você tem que pegar um avião, descer em Goiânia, de avião, depois pegar um ônibus e andar mais 9 horas de ônibus para chegar em Nova Chavantina. Eu falei, caramba, mas você, você não podia conhecer alguém mais perto, né? Não, ela falou assim, não, mas então, eu quando fiz o meu cadastro nesse site de relacionamento, eu não limitei o espaço geográfico, né? Porque você pode fazer isso, né? Pode limitar. E aí eu comecei a conversar com esse rapaz, que inclusive se chama Armando. Eu comecei a conversar com o Armando e aí nós fomos conversando, primeiramente pelo aplicativo, aí depois nós trocamos os telefones, começamos a falar pelo celular, e aí fomos descobrindo que nós temos assim muitas coisas em comum, né? A gente tem os mesmos gostos e a gente foi se descobrindo, sabe? Assim, foi se gostando um do outro. E ficamos apaixonados um pelo outro. Falei, puxa, que legal, né? Caramba, que bom. Você teve um relacionamento aí que não deu certo, né? E você ficou chateada, ficou mal um tempo. Então, agora eu conheci o Armando, nossa, a gente se dá muito bem. Muito, muito bem. Mas por que eu estou te contando isso? Ela falou. Porque o Armando, ele trabalha numa faculdade, lá na cidade dele. Ele é funcionário da faculdade. E ele está fazendo um mestrado em São Paulo. Um mestrado. E, assim, de mês em mês, ele vem para São Paulo para assistir uma aula presencial do mestrado, porque ele faz umas aulas online e vem aqui fazer umas aulas presenciais. E aí, numa dessas vezes que ele veio para São Paulo, eu fui me encontrar com ele lá. Fui conhecê-lo pessoalmente. Porque nós só nos conhecíamos através do vídeo, através da internet. E aí ele veio para São Paulo, ele fica geralmente uns 3 dias, né? Quando ele vem para cá, e eu fui lá e me encontrei com ele. Nossa, a gente
está apaixonado um pelo outro, a gente, nossa, a gente se gosta muito. E eu estou te contando isso porque eu fui dormir com ele, né? E nesse dia, 2 dias que eu dormi com ele, eu não ouvi as vozes. Pela primeira vez, eu não ouvi as vozes. Falei, Ela ouvia antes de dormir, né? Toda noite antes de todas dormir. as vezes que ela ia deitava, que ela punha a cabeça no travesseiro, ela começava a ouvir as vozes. Mas dessa vez, ela foi dormir com o Armando, ela não ouviu as vozes. E aí ela disse assim, aí passou mais um mês, ele veio de novo para São Paulo, só que aí ele desceu e veio para Santos e ficou na minha casa. E aí eu apresentei ele para minha mãe, para minha avó, que mora comigo. A minha mãe e minha avó adoraram ele. Ele é um rapaz muito simpático, é um rapaz muito educado, muito gentil, né? A minha família adorou ele e eu também estou apaixonada por ele e ele por mim. E quando ele veio ficar em casa, nós dormimos juntos e eu não ouvi as vozes. E é só ele ir embora, eu vou dormir, eu ouço as vozes. Interessante isso, né? Parece até brincadeira, né? Parece que eu estou contando até uma ficção, mas não é. Isso tudo que eu estou contando para vocês é verdadeiro, acontece. Né? Aí, nós fomos fazer regressão. Depois que ela me contou isso, nós fomos fazer regressão. Aí, durante o processo de regressão, ela deitou na poltrona, fechou os olhos, falei algumas coisas para ela relaxar. Né? E aí, eu peguei e disse para ela assim, lembre-se das vozes que você ouve, todas as noites que você vai dormir, lembre-se dessas vozes. E lembre-se também agora que quando você está com o Armando, você não ouve essas vozes. Falei para ela. Aí ela ficou alguns minutos em silêncio e eu perguntei, o que é que vem na sua mente quando pensa em tudo isso? Ela disse assim, ele está aqui. Ele quem? O Armando. Aqui onde? Aqui no consultório? Sim, eu estou vendo ele aqui, está aqui na sala. Porque tem pacientes que conseguem ver as presenças, né? Ver nitidamente, como se tivesse uma pessoa ali. E ela então falou, ele está aqui. Eu falei assim, mas como que ele está vestido? Ela disse assim, ele está vestido com uma roupa estranha. Mas é ele. É o Armando, estou vendo ele. Aí eu peguei e disse para ela assim, bom, então, você pergunte para ele o que ele quer. Aí ela falou assim, ele só sorri, não fala nada. Só sorri. Pergunte para ele por qual motivo ele está aqui. Aí ela falou assim, ele não fala. Ele só olha para mim e sorri. Aí eu virei para ela e disse assim, então, você diga para o Armando, diga para ele que ele não precisa mais vir à noite lembrar você para que vocês fiquem juntos, porque vocês já estão juntos, já se reencontraram. Então, eu, seguindo a minha intuição, pedi para que ela dissesse isso para ele. E aí, ele, como reage a isso que você disse? Ele não fala nada, só sorri. Ele não fala nada. Falei, então tá bom. Ele diga para que ele pode ir embora. Aí trouxe ela de volta e tal. Nunca mais ela ouviu as vozes. Nunca mais. Quem era? Quem era que estava do lado dela? Aí, numa outra sessão, né, algumas semanas depois, numa outra sessão nós fomos fazer uma outra regressão. E nessa outra regressão apareceu a história. Ela começou a contar uma história de uma época bem antiga, parece até era uma vila, uma cidade medieval. E ela vivia nessa cidade e a família dela era uma família muito rica na cidade. Parece que eles eram, inclusive, assim, os soberanos ali, eles que mandavam na cidade. A casa que eles viviam, que ela vivia, era um palacete, uma casa enorme. Mas era uma cidade medieval. Ela teve um momento lá, na regressão, que ela se viu andando por uma rua de terra, onde estava tendo uma feira, né, as pessoas vendendo coisas e tal. E aí ela conheceu um rapaz.
nessa feira, ela conheceu um rapaz, e aí eles começaram a se relacionar, porque eles descobriram que estavam apaixonados um pelo outro. Só que esse rapaz era um rapaz pobre. Era um rapaz que trabalhava lá na feira, vendendo lá quinquilharia. Mas eles estavam apaixonados. Então, eles se encontravam escondidos, porque jamais a família dela iria permitir que ela se relacionasse com um pobre, já que a família dela era uma família muito rica, eram os donos da cidade, do vilarejo lá. E eles ficavam, então, se encontrando escondidos, até que ela, então, engravida do rapaz. Quando ela engravida e a família descobre, né, e eles eram muito poderosos, eles acabam sumindo com o rapaz e acabam mandando ela para uma cidade distante, numa outra família que eles tinham lá. Ela fica lá até ganhar o nenê. Quando o nenê nasce, eles tiram o nenê dela e ela volta para a cidade para morar com os pais de novo. Ela nunca mais viu o rapaz. E também não ficou com o seu filho. E ela fica desesperada, fica amargurada, fica com raiva do pai dela, porque ela sabia que o pai dela que tinha mandado sumir com o rapaz, né, e tinha obrigado a ela a dar o filho, que foi entregue para uma família lá na outra cidade que ela estava. Ela fica desesperada e poucos anos depois, ela acaba tirando a própria vida. Depois que ela morre, né, ela acaba se encontrando com o rapaz. O rapaz também estava extremamente perturbado, com muito ódio da família dela por ter tirado a vida dele, porque o pai dela mandou matar ele. E ela desesperada também, perturbada por causa do suicídio, e os dois ficam perambulando durante muito tempo, né? Até que mais para frente eles encontram ajuda e são socorridos. Então viveram outras vidas separados para se reajustarem. Depois de muito tempo, eles se encontram novamente e combinam voltar juntos, voltar numa nova vida, e aí eles ganharam o mérito de poderem viver uma vida juntos. Eles combinaram, então, de voltar e reencarnaram. E aí o desespero do personagem dele lá do passado, aquele personagem que viveu aquela vida, que ainda se encontrava perturbado por conta de tudo aquilo, acabava então indo lembrá-la de que eles precisavam se encontrar, ficar juntos. E quando eu pedi para que ela dissesse para ele que eles já estavam juntos, aquele personagem dela do passado lá, da outra vida, acabou sendo socorrido, sendo ajudado. Então, esse é um processo que a gente pode chamar de um processo obsessivo, que não é provocado por um espírito desencarnado, mas é provocado por um espírito encarnado. E nós podemos, inclusive, ter tido vidas no passado, Luiz, em que nós passamos por situações muito difíceis, dolorosas, trágicas, cuja história ainda marca de forma negativa aquele personagem que eu fui naquela história. Então, é como se aquele personagem que eu fui, naquela história trágica, dolorosa, é como se ele ainda estivesse vivendo aquela história. Aquilo não passou para ele. Aquele passado que a gente imagina que o passado passou, não volta mais, não, aquele passado ainda é presente para aquele personagem meu do passado. Ainda é presente. E aquele personagem meu, ele pode estar me influenciando hoje. E eu ter comportamentos, ter atitudes, emoções, sentimentos que não são meus hoje. São daquele personagem que eu fui, que ainda está às voltas com tudo aquilo. Então, além de eu atender o paciente nas suas dificuldades do presente, a gente precisa ajudar aquele personagem dele do passado, socorrê-lo, levar ele para um tratamento, para uma ajuda, porque ele ainda está precisando de ajuda. Né? Então, muitas vezes a gente percebe nitidamente isso, Luiz, que às vezes não basta apenas o paciente se lembrar da história do passado, daquela história que ele viveu e que passou por aquela situação, ou que ele fez isso ou aquilo. Às vezes,
Muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, não basta apenas o paciente se lembrar daquilo. Muitas vezes você precisa ajudar aquele personagem dele, que ainda está sofrendo por conta daquela situação. E essa situação que não passou para ele acaba se tornando um processo auto-obsessivo, que é como se ele estivesse me influenciando hoje na minha vida atual. E isso é mais comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Às vezes, a gente tem comportamentos, Luiz, isso acontece com todo mundo, atitudes que a gente fala assim, nossa, por que eu falei isso? Nossa, isso não tem nada a ver comigo. Nossa, por que eu agi dessa forma? Caramba, mas eu não sou assim. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso para essa pessoa? Não é você que falou, mas aquele seu personagem lá do passado, né, que ainda está às voltas com aquele drama e acaba influenciando você hoje, né, na sua vida atual. Então é isso. Essa é uma situação muito comum, né, que a gente tem que ter cuidado, porque essa forma de obsessão ela é mais complicada de ser resolvida do que a obsessão clássica provocada por uma presença desencarnada. E você sabe que nessas reuniões, uma outra informação importante, nessas reuniões mediúnicas, nessas reuniões de desobsessão, que são realizadas nos grupos espíritas, muitos daqueles espíritos que se comunicam pelo médium, nessas reuniões, muitos daqueles espíritos que se comunicam, e nós então vamos conversar com o espírito para ajudá-lo, muitos desses espíritos não são espíritos desencarnados. São personalidades que são levadas lá, que precisam de ajuda. Às vezes, são personalidades até do próprio médium, que está dando a comunicação. Ou então, de alguém que faz parte ali da reunião, ou de alguém que foi no centro em busca de ajuda. Então, existem algumas características que dá para você descobrir que se quem está falando ali é um espírito desencarnado, incorporado no médium, ou é uma subpersonalidade que está falando. Então, tem algumas coisas que o comunicante fala, algumas características na sua linguagem, que dá para descobrir se trata de uma presença de um espírito desencarnado ou se é uma subpersonalidade de alguém que precisa de ajuda. E às vezes nem daquele que entrou lá para o tratamento, né? Mas do médium que está passando a mensagem que precisa. Exatamente, exatamente. Às vezes o próprio médium que incorporou aquele espírito, não é espírito, né? É uma personalidade dele mesmo, de uma outra vida. Já aconteceu muitas vezes. E agora a gente fica de olho, que a gente já percebe quando se trata de uma coisa ou de outra. Legal. Teve uma, acho que é Cláudia, né? Ela foi acho que paciente sua, ela pôs aqui, que ela teve presença. Ela foi a mais difícil para ela. Eu vi a presença, ela viu e ouviu. Ela relatou aqui eu posso dizer assim, sem sombra de errar, que é raro o paciente que faz a terapia e que não aparece presença nenhuma. Muito raro. Eu posso contar nessa mão aqui. Ó. Geralmente, o paciente que faz terapia e faz regressão, em uma ou outra regressão que ele faz, aparece uma presença. Ou então a gente tem que tratar uma personalidade dele do passado. Ô, Davidson, então, quando a gente fala da autoobsessão, porque tem muitas pessoas que são muito negativas, que têm pensamentos que não são legais, e fica se culpando de alguma coisa, né? Isso pode criar uma autoobsessão também nela, né? Às vezes, o comportamento depressivo, ou um comportamento extremamente ansioso, ou sentimento de culpa principalmente, raiva, mágoa. Às vezes você está sendo influenciado por uma personalidade sua do passado, né? Que ainda está às voltas com aquela situação, vivendo aquele drama, e acaba influenciando você hoje. E você pode ter um comportamento, por exemplo,
de um sentimento de culpa, um comportamento depressivo, por conta dessa influência que você está recebendo, dessa personalidade sua que precisa ser ajudada, ser socorrida. Entendeu? Eu tive uma paciente que eu atendi, eu escrevi até um texto, né, contando a história dela, e ela foi no consultório porque ela tinha medo de altura. Então ela dizia que não podia aproximar da janela assim, que ela já se sentia mal. Dava tontura nela, e não precisava estar assim no 10º andar, não. Bastava assim no primeiro andar, ela olhava assim e já ficava mal. Ela nem chegava perto, né? E aí nós fomos fazer regressão de memória, ela começou a contar uma história, né, que ela, numa vida antiga lá, ela se vê caminhando por uma cidade, lá, uma cidade bem antiga, e aí ela acabou se casando com um homem muito rico. Foi um casamento de interesses, que o pai dela estava com problemas financeiros, esse homem era rico, e aí acabou trocando a filha por uma ajuda financeira, e o pai acabou dando a filha de brinde para ele, né? Ela era muito bonita, né? E aí, só que o cara era muito mais velho, acho que tinha o dobro da idade dela, e judiava dela, e maltratava ela e tal, e ela sofreu pra caramba e acaba se suicidando. Ela não via jeito de se livrar disso. Ela acaba se suicidando e se jogando do lugar alto. Ela sobe lá numa montanha, lá numa colina alta lá, se arranha nas escarpas, pontiagudas para subir, e lá de cima ela pega e se joga. E quando ela se joga, ela cai lá embaixo, ela morre e fica sofrendo, né? Então nós precisamos, nós tivemos que ajudar a personalidade dela, daquela vida lá. Ela falou até o nome, eu não me lembro. Nós tivemos que ajudá-la, porque ela estava sofrendo ainda com aquela situação que ela tinha. Porque ela tinha, inclusive, deixado uma filha pequena. Então, o sentimento de culpa dela, depois que ela morre, era tão grande que ela ainda estava às voltas com aquela culpa, com aquilo que ela tinha feito, sabe? E aí nós ajudamos essa personalidade dela, que estava sofrendo por conta daquilo, e aí o medo desapareceu. Legal. O medo desapareceu. O Gil perguntou aqui, como que a psiquiatria hoje está em relação a obsessões? A psiquiatria clássica, a psiquiatria tradicional, ela não admite, né, essa questão da espiritualidade, das vidas passadas, né, não admite. Mas já existe, né, assim, muitos médicos de vanguarda, muitos psiquiatras, né, até outras modalidades clínicas que já consideram essa realidade espiritual, né, e já olham para o seu paciente considerando que ele é um espírito encarnado, e a medicina atualmente também, Luiz, a medicina de vanguarda, né, os médicos de vanguarda, já estão se debruçando muito na questão emocional. Porque para a medicina tradicional, a causa das nossas patologias está no nosso corpo físico. Mas já existem muitos médicos que já estão considerando as questões emocionais que podem provocar doenças, sabe? Doenças físicas, doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, sabe? Então, esses médicos já estão atuando de forma diferente, né? Legal. Tem duas perguntas aqui, ó, Davidson. Tem quem consiga regredir? Por quê? E a outra pergunta é sobre a bipolaridade. Pode ter comprometimento espiritual? Olha, não existe problema psicológico. Não existe problema psicológico que acabe que não tenha um envolvimento espiritual. E não existe problema espiritual que não tenha uma questão psicológica. Então as coisas estão amarradas uma na outra. Então, quando você vai tratar de alguém, você tem que fazer uma leitura psicológica do comportamento, da atitude, das emoções da pessoa e uma leitura espiritual. Levar em consideração vidas passadas, influência de presenças, influência de subpersonalidades. Tem que levar em consideração tudo isso para fazer um bom diagnóstico
e saber o que você vai fazer para ajudar a pessoa. E a outra pergunta sobre a bipolaridade. É, é, A bipolaridade é igual a depressão. Né? É igual a depressão. Só que o bipolar é o depressivo que é médio. O médio, ele tem aquela sensibilidade psíquica, né? O médio, ele é um paranormal. E o depressivo, quando é paranormal, ele acaba também desenvolvendo esse lado maníaco, que a gente chama de bipolar, né? O bipolar é quando ele estagia em fases de depressão, que a gente chama de rebaixamento do humor, ou em outros momentos ele estagia na fase de delírio, de manias, né? É aquele que gasta tudo, e faz tudo que quer, e às vezes fica até agressivo, né? Tem legal. componente espiritual. Ô, Davidson, quando vamos por, a gente chama de P3B, o desobsessão lá no centro, Sei, né? sei. E aí, quando a pessoa sai do P3B, acabou de fazer o tratamento, a gente tem sempre uma orientação. Faça suas orações antes de dormir, mantenha o pensamento positivo, tenta ver coisas boas, né, na televisão, ouvir músicas agradáveis, né? O que que a gente pode, para obsessão, auto-obsessão, aqui no caso, falar para as pessoas? Não, o que vocês estão fazendo, o que os centros espíritas fazem, de uma maneira geral, é o correto, é isso que tem que fazer mesmo, né? Orientar a pessoa, né? No seu comportamento, olha, procura não guardar mágoas, né? Perdoa, né? Não seja assim tão exigente. É bom focar no caráter da pessoa, né? Olha, não leve as coisas assim tão a sério, né? Procure orar mais, procure ser mais alegre e continua aqui vindo, tomando passe e tal, né? A orientação dos centros espíritas, o trabalho dos centros espíritas é esse mesmo, né? Não tem outra coisa. Tá certo. Legal. É que a pessoa falou assim, como eu vou saber que eu estou sendo... eu mesmo estou me auto-obsidiando, né? É difícil saber, né? É difícil saber. Que nem, por exemplo, né? Quando é que você vai saber se aquele espírito que está se comunicando pelo médium é um espírito mesmo desencarnado ou é uma personalidade, né? Vou dar um exemplo. Uma médium lá no centro incorporou uma entidade espiritual, certo? Olha só. E essa entidade espiritual era uma mulher e ela já iniciou a manifestação mediúnica chorando, copiosamente, chorando. E aí, nesses casos, a gente imagina que o espírito ele está numa situação de desespero, né? Às vezes não sabe nem que desencarnou, ou está sofrendo muito. Nesses casos, a gente aguarda, né, que o espírito assim se acalme um pouco. A gente coloca uma palavra ou outra assim, né? Olha, então, tenha calma, nós estamos aqui para ajudar, né? E espere que ele vá diminuindo o choro para a gente entabular um diálogo. Né? Porque se você quer ajudar alguém, você tem que saber da história dele. Né? Por que você está chorando? Né? O que aconteceu? Foi o que nós fizemos. Aí eu falei, o que aconteceu? Né? Por que você está chorando tanto? Conta para mim, nós estamos aqui para ajudar você. E a gente cerca o espírito assim, de muito carinho. Aí, olha a história que ela me contou. Tá? Aí eu vou pedir para você analisar essa história e me dizer o que você acha. Ela me contou a seguinte história, que ela sabia que tinha morrido, e ela viveu na época da Segunda Guerra, e ela morava numa casa, né, na Europa, acho que era, não me lembro, era Londres, morava numa casa e tinha 3 filhos. E era uma mãe zelosa, ela contou a história dela dos filhos e tal, mãe zelosa, amorosa e tal. E uma bomba, cai em cima da casa. E morre todo mundo, ela e os filhos. E aí, por que ela estava chorando? Porque ela estava desesperada que ela queria achar os filhos. Pô, já fazia mais de 70 anos que isso tinha acontecido. Né? Mais de 70 anos. Essa história não te soa estranha? Uma pessoa
uma mãe com 3 filhos, né? Acaba sofrendo um acidente trágico, uma bomba cai na sua casa, ela desencarna tragicamente. E se passaram 70 anos, mais de 70 anos, e esse espírito não conseguiu ser ajudado ainda? Não conseguiu ser socorrido? E depois também não era um espírito mau, não era um espírito trevoso, né? Não era um espírito que tinha feito coisas erradas, era uma mãe de 3 filhos. 70 anos, ainda se encontrava nessa situação, não conseguiu ser socorrida? Não sou estranho? Sim, Sou estranho, né? sim. Mas se a Porque, na pessoa verdade, é muito apegada ou não perdoa, às vezes ela fica presa, né? não, ela estava desesperada, querendo achar os filhos. Onde é que estão meus filhos? O que aconteceu com meus filhos? Meus filhos morreram também? Cadê meus filhos? O desespero dela era esse, chorando copiosamente. Na verdade, não era um espírito desencarnado que estava ali junto com a gente. Na verdade, olha só o que nós descobrimos. Na verdade, era a personalidade do próprio médium, da própria médium. A médium, ela tinha um pavor de... Depois que nós ficamos sabendo disso, depois que ela contou, ela tinha um pavor de bomba. Ela tinha um pavor de ver filme de guerra. Ela não podia ver filme de guerra de jeito nenhum, que ela passava mal. Quando estourava a bomba, ela ficava desesperada. Porque, na verdade, a personalidade dela daquela história, daquela vida, estava sofrendo com aquilo ainda. Aí as pessoas, né, que estão nos ouvindo podem estar até pensando assim, mas como? Ela reencarnou e está vivendo agora uma outra vida, mas tem essa outra vida dela, esse outro personagem? Sim, é como se fosse 2 pessoas, mas não é. Mas é como se fosse. Então, aquela personagem que tinha morrido daquela forma atrás, que estava sofrendo com aquilo aí. Aí nós conversamos com ela. Não, mas isso já acabou. Aí trouxemos os filhos dela. Olha, seus filhos estão aqui e tal. Não, isso tudo já passou. E conversamos bastante com ela. Aí ela foi levada. Interessante. Não era um espírito. Essa personalidade que você chama, eu posso chamar de animismo, por causa do animismo dela? Pode chamar, Porque, na verdade, animismo ele é um fenômeno paranormal, né? O animismo. Por exemplo, quando você vê um espírito, né? A pessoa que é médium, ela vê um espírito, ela vê o espírito por causa da sua paranormalidade. Olha só. Ela vê um espírito por causa através do que a gente chama de fenômeno anímico. A gente chama de animismo. Então, como que ela vê o espírito? Aquele é um fenômeno anímico. Tá? Ele só passa a ser um fenômeno mediúnico quando ele conta para alguém. Eu vi um espírito. Aí ele está funcionando como intermediário, médium, entre o mundo espiritual e o mundo material. Enquanto ele não contar, é só um fenômeno anímico. É um fenômeno paranormal. Você é um paranormal. Você só passa a ser médium quando você conta para alguém aquilo que você viu. Que chama médium, né? Está entre um e outro. Legal. A última pergunta, porque talvez o Instagram derruba a gente, que é quase legal. A semana passada ele derrubou a gente. Eu estava com... O obsessor pode O pessoal usar... caiu? Caiu? O pessoal caiu? Mas ninguém machucou, não, né? Não. Ô, Davidson, o obsessor pode usar alguém próximo para te prejudicar? Às vezes, né, a vítima do obsessor, a vítima, às vezes é uma pessoa que tem bons hábitos, né? Tem o hábito de orar, é uma pessoa que faz o bem, está sempre com o pensamento em vibração. Então, às vezes, o obsessor ele tem dificuldade de atingir aquela pessoa que ele quer, a sua vítima. E aí, ele pode usar esse expediente, né? Usar terceiros para atingir ele. Se aquele terceiro também estiver vulnerável, ele usa esse terceiro vulnerável para atingir aquele que não está vulnerável. Entendeu? Pode acontecer isso. Por isso que é importante, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? A gente manter a vibração dentro do nosso lar, né? Através do evangelho do lar,
através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes dentro do lar. Obrigado, obrigado, Gil. Obrigado, Davidson. Obrigado. Obrigado, Davidson. Vocês boa noite para... Às vezes, tanto o Gil como o Davidson, a gente vai se encontrar. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Davidson. Beijo no coração, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite, obrigado.